graça e paz a todos. Vamos estar começando o nosso culto. Mais um dia. Gostaria de pedir para os irmãos abrir vossas Bíblias em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Soberano e eterno Deus, Senhor, estamos diante da Tua presença nesta hora, Pai. Queremos pedir, Senhor, o Senhor venha entrando agora em nossas casas, Senhor, em nossos lares. Senhor, habita em nossos corações, que a nossa casa venha ser cheia da Tua presença, que a nossa vida, Senhor, venha transbordar de Ti, Jesus. Queremos pedir as Tuas mãos sobre nossas vidas, abençoe nossas famílias, cuide de nossa casa, Senhor Jesus. Cuide dos irmãos, ó Pai, de cada um, Senhor, nós te pedimos. Venha abençoar este culto, Senhor, que a Tua presença venha resplandecer em nossos corações, que possamos sentir a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Eu
Todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. A paz do Senhor, igreja, glória a Deus. Neste domingo de Páscoa, eu quero estar trazendo uma palavra para você, para incentivar você a contribuir com generosidade na obra do Senhor, porque a obra é do Senhor, a obra não é nossa. Amados, a questão do dízimo e da oferta. O que acontece? O dízimo foi o Senhor estabeleceu um valor de referência. 10% de que você ganhar ou produzir, você traga para a contribuição, desde o Antigo Testamento, que era para que a manifestação do Senhor fosse amplamente colocada na terra. Então, de que maneira poderia ser? Através do dinheiro, amados. A Bíblia fala mais de 1.100 vezes sobre dinheiro. Por quê? Nós precisamos sobreviver através de dinheiro. Ou você vive sem dinheiro? Ninguém vive. E a obra de Deus não é diferente. Amém? O princípio de dar uma parte significa que você está santificando todo o resto. Olha só, o seu valor que ficou reservado, isso Deus começa a santificar e blindar, sendo que você está entregando 10% do Senhor e todo esse dinheiro o Senhor começa a administrar para você e prosperar de uma forma sobrenatural. Pode ter certeza, querido, que isso vai acontecer. Mas aí vai ter aquele que pergunta, mas se administrar o mal dízimo, se eu der o dízimo lá... Querido, essa parte aí já está resolvida, você não tem parte com isso. A parte que você tem no compromisso, o Senhor em obediência à palavra, é ser dizimista, ser ofertante. Quem vai ser abençoado é você. Amém? Porque você está obedecendo a palavra do Senhor. Aí vai ter aquele que pergunta, tá, mas então é o seguinte, se eu não for dizimista, eu vou para o inferno? É claro que não. Por quê? Porque a obra da cruz é superior a tudo isso. Amém? Superior a tudo isso. Mas tem um porém. Você vai ficar de fora das bênçãos que o Senhor traz para aquele que é dizimista, é ofertante. Entendeu? Você vai dar um passo para frente e dois para trás. Isso é Bíblia. Amém, queridos? Você não vai conseguir prosperar da maneira como Deus gostaria que você prosperasse. Por quê? Porque você não está crendo na palavra de Deus. Você não está crendo naquilo que Deus está prometendo para a sua vida. Eu tenho experiência, amado, desde quando eu me converti, o Senhor me tornou um dizimista. Diz assim, ó, você quer prosperar? Seja dizimista. Glória a Deus por isso. E eu tenho a bênção e a unção da prosperidade na minha vida. Por quê? Eu entendo que, em primeiro lugar, eu tenho que servir ao Senhor com meus dízimos e as minhas ofertas. Que esse é o princípio. Ai, não sei, hein? Mas não vai te fazer falta? Sim, mas você está crendo em quem? No seu dinheiro? Você está crendo em Mamon? Jesus diz assim, ó, você não poderá servir a Deus e as riquezas. Preste atenção. Amém? Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão daquilo que você está apegado. Glória a Deus. Amém? Então, é lamentável. As pessoas que não creem no dízimo, na oferta, estão de fora das bênçãos do Senhor. Estão mesmo, não prosperam. Ai, porque eu estou conseguindo. Não, você está conseguindo aquilo que os teus olhos estão enxergando. Você poderia ir 30, 60, 100 por um à frente. Mas você não quer crer, né? Você tem dúvida. Você está crendo na força do seu braço? Naquilo que não, é porque eu tenho dinheiro, agora eu vou guardar esse dinheiro, vou acumular, porque, querido, não vai funcionar. Vou te dizer, você que é conhecedor da palavra, não vai funcionar. Então, amados, esse princípio da generosidade gera prosperidade. Dai ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordante, vos deitará no vosso descanso. Então o Senhor diz assim, ó, tem que dar para que a gente receba. Isso é um princípio do Senhor. Você quer ver uma coisa? O que Jesus diz? Fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue dar dízimo de R$1.000? Você consegue dar R$100? Deixa eu fazer outra pergunta agora. E de R$10.000 você conseguiria?
10 mil reais, gente, é R$ 1.000. Eu vou um pouquinho além. E de 100 mil reais, você daria 10 mil reais para a obra? Rapaz, 10 mil reais é muito dinheiro para a igreja. E agora? Vai enriquecer o pastor, vai enriquecer a obra do Senhor, não é de pastor. Vou além. De 1 milhão, você daria um dízimo de 100 mil reais? Bom, aí nós vamos ter que negociar. Você não tem que negociar com Deus. Deus não negocia com ninguém. Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar lá em cima. Mas você tem que crer, você tem que assumir, você tem que investir nessa palavra. Amém? E Deus vai prosperar a sua vida. Você quer ganhar mais dinheiro? Seja fiel no pouco. Mas só ganho R$ 500, eu vou dar R$ 50 ali, mas sobrar 450. O Senhor purifica, o Senhor santifica o teu dinheiro, o teu recurso, e Ele blinda. Satanás não pode tocar nele, porque esse dinheiro você está dizendo, ele te pertence, Senhor. Tudo que eu tenho te pertence. Isso é um princípio, isso é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você tem uma vida financeira amarrada, você precisa ser liberto, porque o Senhor prometeu prosperidade para a nossa vida. Aonde nós colocarmos as nossas mãos tem que funcionar. Porque existe uma liberação de prosperidade da parte do Senhor, mas o princípio disso é dízimo e oferta voluntária. Você está entendendo? Mas eu vou pegar meu dízimo, eu tenho abençoado uma família, aquela outra, isso aqui. Não tem validade não, viu? Não é isso. A palavra de Deus fala que dízimo é do Senhor. É na obra para investimento, na obra, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, vamos obedecer a palavra, queridos. Seja uma palavra de amor. O que eu estou te dizendo, essa palavra, é para que você seja próspero, querido. Estou te dando a receita do bolo. Você quer ter um bolo saboroso? Estou te dando a receita. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor venha abençoar a sua vida. Que a graça e o amor de Deus venham te preencher. E pense nisso, amados. A palavra fala lá em Malaquias 3:10 e diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Tá bom, querido? Fica na paz do Senhor. Você pode ter certeza. Seja fiel, não vai te faltar nada. O mundo está em crise, está em quarentena. Não tem nada a ver. Com crente fiel não tem nada a ver isso aí, não. Muito pelo contrário, nós vamos prosperar, a igreja vai prosperar, você vai prosperar na sua vida, e os ímpios lá fora que não tem Jesus vão querer saber o que aconteceu contigo. Aí você vai falar do amor de Deus, vai falar de Jesus, e você vai trazer essa pessoa para os pés da cruz, trazer essa pessoa para a igreja, para servir o Senhor, para que ela seja salva. Amém, meu querido? Que a paz do Senhor esteja na sua vida. Fique com esta palavra, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, e adore o Senhor. É um tempo de adoração, de louvor, de render graças. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Amém. Cumprimento a Igreja do Senhor com a paz de Cristo, os irmãos que estão em suas casas, cada família está cultuando a Deus. Glória a Deus por isso, a família unida. Estamos juntos pela internet, nos alegrando, adorando ao Senhor, recebendo o agir de Deus, o liberar de Deus sobre as nossas vidas, porque nessa noite o Senhor tem um liberar especial sobre as nossas vidas, amém? Na data de hoje nós comemoramos o Domingo de Páscoa, o Domingo de Páscoa que se iniciou há 1200 anos antes no Egito, onde os judeus, que naquela época eles eram chamados de hebreus no Egito, eles sacrificaram um cordeiro pascal. Era um cordeiro sem defeito, sem mácula, e aspergiram o seu sangue nas colunas, nos umbrais das portas. E naquela casa onde estava coberta pelo sangue do cordeiro, aquela casa houve o livramento da morte. E o povo, ele foi livre da escravidão do Egito. Glória a Deus. Depois disso, todos os anos, os judeus, eles comemoram a Páscoa. A mesma analogia, ela é feita, né? Ela se faz ao domingo em que Jesus ressuscitou e ele venceu a morte.
como cordeiro mudo, sem defeito algum. Jesus, que ele nasceu de uma virgem, né? Ele nasceu como sendo 100% Deus, 100% homem. E como homem, sem usar da sua deidade de Deus, como homem, como eu, como você, ele resistiu o pecado. Ele venceu o pecado. E ele morreu, e morreu morte de cruz. E para a glória de Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele vive. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para essa noite, o Senhor ministrou meu coração, a palavra ali no livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 ao 11. E o Senhor falou comigo referente ao que precisa ser ressuscitado nos nossos corações. O que precisa ser mudado nos nossos corações? A vida de Cristo, ela ser viva nas nossas vidas. O que nós estamos precisando? Quais são as pedras no nosso caminho que precisam cair por terra? Mas, para essas pedras caírem por terra, essas pedras que estão à nossa frente, no nosso caminho, primeiro o nosso coração precisa ser transformado. Amém? No versículo do 1 ao 14, a palavra do Senhor nos fala. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas tiveram medo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha posto. Vede o lugar onde eu tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam muito tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eles não acreditaram. Amém? Então, meus amados, por que elas não conseguiam crer nas promessas de Jesus? Nem elas, nem os discípulos. Como essas mulheres amavam a Jesus. Na cruz, na morte de Jesus, até o final, elas e o apóstolo João ficaram com ele ali, naquela dor, naquele sofrimento. E mesmo diante de todo o sofrimento que passaram, cansadas, sem direção do que seria de agora em diante, tudo aquilo que elas acreditavam, o que as fortaleciam e as incentivavam, no entendimento delas e dos discípulos, tudo aquilo havia sido perdido, havia acabado, terminou ali. Mas elas estavam preocupadas em honrar o corpo de Jesus, pelo que ele significou para elas, pelo que ele ainda significava para elas. Mesmo essas pessoas que amavam tanto a Jesus, mesmo com todo esse amor, elas não conseguiam crer na sua ressurreição. No livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 7, o anjo disse às mulheres:
Lucas 24, do capítulo 6, versículo 7. O anjo disse assim: porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Importa que Jesus Cristo seja morto, mas que ele ressuscite. E por que elas não conseguiam crer nas promessas de Jesus? Nem elas, nem os discípulos. A única preocupação naquela manhã era: quem vai remover a pedra? Mas quando chegaram lá e viram que a pedra já havia sido removida e Jesus já havia ressuscitado, e esses fatos nos ensinam que, na verdade, haviam várias pedras que necessitavam ser removidas, mas era no coração dos discípulos, no coração daquelas mulheres, no coração dos seguidores de Jesus. Ali tinham pedras que precisavam ser rompidas. A incredulidade precisava ser retirada do coração deles. Quando Jesus ele ressuscita, ele faz uma crítica às mulheres e aos discípulos. Isso está ali no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 11 e 14, que nos fala assim. Livro de Marcos, onde nós estávamos, o texto base da pregação. Marcos, do 11 ao 17, fala assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, até aqui, Jesus chamou a atenção dos discípulos porque não deram crédito a quem para quem haviam dito que Jesus tinha ressuscitado. Jesus chamou eles de incrédulos, né? Incrédulos e duros de coração. Como nós agiríamos numa situação dessa? Como será que nós agiríamos? A incredulidade desses homens era fruto de uma realidade muito sólida, porque até então eles tinham visto até o final Jesus tinha morrido. Eles viram os soldados, eles espetaram uma lança em Jesus, no lado de Jesus, e ali saiu água e sangue. Eles viram quando tiraram ele da cruz, ele estava morto, ele estava mortinho. Como que agora ele estaria vivo? Eles não conseguiam entender. Esse sofrimento, essa dureza da realidade que eles haviam visto não permitia que eles lembrassem ou que eles conseguissem confiar nas promessas de Jesus. Até que Jesus apareceu e disse: sou eu, me toca aqui, me toca nas mãos, toca aqui no meu lado direito, toca aqui, veja, sou eu. Jesus fala: vocês são duros de coração. Vocês deixaram os acontecimentos, vocês deixaram a dor obscurecer as minhas promessas. Vocês deixaram essa dor obscurecer as promessas de vida. Esses homens, eles estavam trancados em uma casa, num quarto com medo. Eles estavam chorando, eles estavam infelizes. Eles não tinham esperança, eles não tinham fé. Como que eu vou ter esperança e fé diante da realidade da morte tão perto?
Eles se encontravam fragilizados de algo que eles não conseguiam se defender, era algo tão assustador. Por isso, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração em algo tão simples de ser removido e natural. As mulheres, elas estavam preocupadas com a pedra do sepulcro, algo que era natural. Elas estavam preocupadas com como a pedra iria ser removida. Algo que 10 homens poderiam ir ali e remover a pedra. E onde nós estamos focando a nossa vida? Será que nós estamos apenas olhando, nos preocupando com as pedras que estão no nosso caminho, com o que está à nossa frente, com o que conseguimos enxergar? Ou nós ficamos extremamente ansiosos diante das batalhas? Nós não enxergamos as barreiras que estão no nosso coração, nós não enxergamos as nossas descrenças, nós não enxergamos as nossas ansiedades, nós não enxergamos o medo, nós não conseguimos enxergar a angústia, nós não conseguimos enxergar às vezes o quanto estamos abalados, que o nosso coração às vezes ele está partido, e é por isso que nós temos um olhar tão crítico. Por isso que nós criticamos tanto as pessoas à nossa volta. Nós criticamos rapidamente a outra pessoa na nossa frente. E é por isso que nós não conseguimos ter esperança no meio das nossas lutas. Nós só lamentamos as nossas dores, porque nós só enxergamos a pedra que está fora da gente. Nós não enxergamos o que Deus quer fazer dentro do nosso coração. Por isso, às vezes, nós não somos capazes de crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que nada, que nem ninguém é capaz de o deter. Amadas, amados, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos crer nas promessas do Senhor, porque somente isso é capaz de nos dar esperança e de nos dar força. Você consegue crer no impossível de Deus? Qual é a grandeza do seu Deus? Porque é fácil nós crermos no impossível de Deus na vida das outras pessoas. Mas quando nós estamos vivendo a nossa dor, quando nós estamos vivendo a nossa luta, nós as enxergamos tão grande. Quando se tem um vírus altamente contagioso que mata, uma enfermidade, quando está faltando dinheiro, quando o teu marido brigou com você, quando o teu marido não te dá atenção, quando a tua esposa te largou, ou quando os seus filhos estão rebeldes, estão nas drogas, estão mentindo, estão fazendo coisas erradas, será que nós cremos no impossível? Ou nós cremos no milagre, que o milagre possa acontecer na nossa vida? Será que nós conhecemos o nosso Deus? Cadê o nosso Deus? O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o que tudo criou. Ele tudo criou do nada, tudo mantém até os dias de hoje. Ele é o dono da vida, Ele deu o sopro de vida ao homem. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra. Nem anjos, Ele tem toda a autoridade, nem anjos, nem demônios, nem governos, nem a natureza, nada se compara ao poder, à grandeza do nosso Deus. Por isso que muitos dos milagres de Jesus vão sendo construídos e feitos como um sinal para aqueles discípulos, para que eles pudessem crer no dia em que visse Jesus ressuscitar entre os mortos. Quem é esse que venceu a morte? Ele ressuscita, traz nas suas mãos as chaves da morte, do inferno, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nada tem poder diante da sua grandeza. Jesus acalma a tempestade, Jesus anda sobre as águas, Jesus multiplica pães e peixinhos. As pedras que nos separam do Deus vivo
e Todo-Poderoso está em mim. Porque isso que eu não consigo ver, porque eu não consigo ver um Deus tão grande, eu não consigo ver um Deus tão lindo, eu não consigo ver um Deus tão poderoso me amando, eu não consigo ver esse Deus se importando comigo, eu não consigo enxergar esse Deus tão grande tocando na minha vida. Mas, meus irmãos, você que está junto comigo agora cultuando o Senhor, recebendo essa palavra do Senhor, pela graça de Deus, quando nós vivemos pela fé. Por isso que Jesus diz a Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando elas viram os anjos, a palavra nos mostra que elas ficaram amedrontadas. E o anjo falou para que elas não tivessem medo. E agora elas precisavam vencer o medo. Porque toda vez que a nossa realidade concreta ela é confrontada pelo poder de Deus, nós perdemos o controle do que nós conhecemos como realidade. Porque o poder de Deus ele vai além da nossa compreensão e da nossa capacidade. E por isso que nós temos medo. Sabe o que elas tiveram medo? Sabe do que elas tiveram medo? Porque elas não conseguiam entender o que estava acontecendo. E para piorar isso ainda, elas tiveram que ir chamar os outros. Elas tiveram que chamar os discípulos, falar para as pessoas o que elas tinham visto e ouvido. E a preocupação delas naquele momento era quem vai acreditar. Isso é loucura. Era medo do que as pessoas iriam pensar. Mas também tinham medo da entrega que elas teriam que fazer. Elas teriam que se entregar. E nós temos medo de entrar na dimensão de um Deus vivo, que revela o poder dele, acima dos limites do natural. Porque nos limites naturais, nós podemos controlar, nós apalpamos, nós podemos enfrentar na força do nosso braço. Mas na dimensão de Deus é somente dependendo dele. Porque para nós vencermos esse medo, eu preciso de uma fé sobrenatural. Eu preciso ter uma fé inabalável que vem de Deus, vem do Todo-Poderoso. Ele que se manifesta entre os homens. Aí sim nós vamos vencer o medo. Por andar pela fé. Por sempre colocar a loucura da fé em prática no nosso dia a dia, da nossa vida. Se você quer vencer a incredulidade, se você precisa vencer a incredulidade, eu te digo, é só um caminho. Você precisa crer em um Deus que intervém, um Deus que cura, um Deus que dá livramento, um Deus que não permite você ser infectada por um vírus, esse Corona-19, um Deus que transforma, um Deus que nos resgata, um Deus que muda a nossa casa, um Deus que mexe no nosso dia a dia, que interfere nas coisas mais complicadas, mas Ele também interfere nas coisas mais simples. E é com certeza que você vai ser criticado por muitas pessoas, muita gente vai achar que você quer se esconder atrás da igreja, que você quer se justificar dos seus erros, dos seus pecados do passado. Mas a verdade é que agora você conhece a vida através da perspectiva de Deus. Agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então não existe medo. No livro de João, no capítulo 20, João no capítulo 20, nos fala aonde Jesus pergunta, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus. Jesus pergunta para ela,
mulher, por que você está chorando? E ela pensa que é um jardineiro. Em desespero, ela responde, porque roubaram o corpo de Jesus. Só que depois de dizer isto, ela se virou para trás e ali ela viu Jesus de pé, mas ela não o reconheceu. Jesus diz assim, mulher, por que você está chorando? Quem você procura? E ela pensou que era um jardineiro. Respondeu já, acusando, se o Senhor tirou daqui, me diga. Onde que o Senhor o colocou, que eu vou lá buscar? O tremendo é que Jesus responde Maria, e ela virou e responde Rabone, que quer dizer mestre. Ela o reconheceu. Nós precisamos cuidar com a nossa intuição nos momentos das nossas dores. Nós não enxergamos a realidade como de fato ela é, mas à luz dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das marcas da nossa vida. É dessa forma que nós acabamos respondendo. É dessa forma que nós erramos com as pessoas. É dessa forma que nós erramos com nós mesmos, nas nossas escolhas. Nós precisamos cuidar com a interpretação que nós fazemos através da nossa fé. Nós precisamos cuidar da interpretação que nós fizemos da palavra de Deus. A interpretação que a gente faz da nossa família, dos nossos amigos. A interpretação que a gente faz do comportamento dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar da interpretação que nós fazemos da vida, a interpretação que nós fizemos do nosso futuro. Será que nós estamos enxergando o jardineiro e não estamos enxergando Jesus que está do nosso lado? Jesus quer se revelar a você nessa noite. Noite de Páscoa. Ele quer te tocar, Ele quer que você tenha um entendimento de que Ele está vivo. Ele quer que você tenha um entendimento de que Ele ressuscitou. Mas Jesus, Ele quer tocar nas suas dores. Ele quer que você o reconheça quando está com medo. Ele quer tocar nas suas emoções, nos seus sentimentos, naquilo que você se sente incapaz. Ele quer te dar o valor quando você se sente tão pequena. Ele quer te transformar. Ele quer te transformar na pessoa transformada pela sua presença. Nessa noite de Páscoa, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar na presença de Deus, para que o Senhor te toque, te encha da presença dEle. Que você tenha firmado o seu coração para nunca esquecer que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo ao nosso lado, todos os dias até a consumação dos séculos. E uma coisa é certa, nós não podemos esquecer a promessa dEle. Ele disse que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para nos buscar, amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar pela sua vida, aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer porque o Senhor falou conosco, falou aos nossos corações. Porque o Senhor nos fortaleceu nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho, Tu enviaste a este mundo. Senhor, Ele viveu, Senhor, como homem. Ele não pecou, Senhor. Ele não usou da sua deidade, Senhor, para enfrentar o pecado, mas como homem, Senhor, Ele venceu o pecado. Senhor, Ele morreu morte de cruz. Ele derramou seu sangue para que nós pudéssemos, Senhor, ser justificados diante da Tua presença. Ele foi o sacrifício vivo pelas nossas vidas e nós te louvamos e te agradecemos por isso. E Ele ressuscitou e está à Tua direita, Senhor, intercedendo por nós. Senhor, te louvamos e te agradecemos.
Que a nossa incredulidade, ela venha nesta noite a cair por terra e que venha o dom de fé sobre as nossas vidas, que venha a fé sobrenatural, uma fé, Senhor, que seja do tamanho de um grão de mostarda, Pai, mas que ela venha crescer, Senhor, e que a nossa fé venha crescer a cada dia, Pai, e que venha a ser inabalável, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos a ser fortalecidos em Ti, que venhamos a nos apegar a Ti com amor, que nada venha, Senhor, a nos paralisar, Senhor, diante da Tua presença, da Tua grandeza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo medo, tudo aquilo que vem para tentar paralisar a Tua igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, o verdadeiro amor, o amor de Cristo lança fora todo medo. Senhor, contra o Teu amor, Senhor, não há nada, Senhor, que possa, Senhor, impedir, Senhor, a Tua grandeza, Pai, ser manifestada nos nossos corações. E ela quebra todo jugo que nos prende, Senhor, às coisas naturais. Senhor, nos leva, Senhor, ao Teu reino de glória. Nós queremos viver no Teu reino de glória, queremos ser cheios, Senhor, da Tua presença, Pai. Queremos, Senhor, termos autoridade, Senhor, no nome de Jesus, e que nada venha nos paralisar. Queremos ser transformados, queremos ser, Senhor, como Tu, Senhor. Que Cristo venha viver em nós, venhamos a ser cheios da Tua presença, Pai. Queremos morrer, Senhor, para o pecado e viver para Ti, Senhor. Não queremos mais, Senhor, as coisas, Senhor, vis deste mundo, Pai. Nós queremos, Senhor, é viver contigo, Pai. Regenerados, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai, pela Tua presença. Te agradecemos pela ressurreição de Cristo em nossas vidas, que isso venha estar vivo a cada dia, que a cada dia eu venha comemorar a ressurreição do Cordeiro Mudo, aquele que foi o Cordeiro Mudo, porque hoje Ele é o Rei. Aleluia! Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. O Senhor derrame da sua graça sobre a sua vida. O Senhor te dê a paz. Amém, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.